Olá a todos, bem-vindos ao Gente que Veio de Fora, o podcast do Diário de Notícias que dá a conhecer estrangeiros que escolheram Portugal para viver, para ser o seu país. Hoje temos connosco Shiv Singh. Quer Shiv Singh ou Shiv Kumar Singh? Quer o nome todo? Shiv Kumar Singh prefiro. Shiv Kumar Singh, muito bem. Shiv também é suficiente. Depois será só Shiv. O Shiv é professor de estudos indianos na Universidade de Lisboa e também autor de uma tarefa épica, eu diria assim, que é o Dicionário Hindi-Português-Hindi. Apaixonou-se pela nossa língua, já nos vai contar tudo isso. A língua que estudou na Universidade em Nova Delhi. Veio para Portugal a primeira vez em 2008, com uma bolsa do Instituto Camões. Também já nos vai contar isso tudo. Casado com outra estudante português, tem 2 filhos, vive em Portugal. E nestes anos que está connosco, com certeza tem visto evoluir bastante a comunidade indiana, que tem ligações e raízes muito antigas em Portugal, mas que também está a mudar bastante. Bem-vindo a este segundo episódio do Gente que Veio de Fora. Vamos, se calhar, começar pelo início. Nasceu no Uttar Pradesh. Certo. Eu fui ver, por curiosidade, a última vez que tinha falado com o Diário de Notícias, aqui há uns anos, o Uttar Pradesh tinha mais de 200 milhões de habitantes. Certo. Eu fui ver 245 milhões. Pois. É uma brutalidade. Nós não temos noção da velocidade. É mesmo. Então, e como é que um miúdo do Uttar Pradesh, se posso dizer assim, se foi interessar pelo português? Não há uma explicação, uma resposta, digamos, tão direta, não é? Mas, em primeiro lugar, boa tarde e agradeço muito ao Diário de Notícias pela oportunidade e, em particular, a doutora Helena. E também o nosso amigo, doutor Leonídio, não é? Eu nasci em Uttar Pradesh, mas curiosamente eu cresci noutra região. Okay. E o meu pai é funcionário público, quer dizer, no ano passado reformou, então pelas razões da profissão, eu nasci em Uttar Pradesh, mas eu formei-me, ou teve toda a escolaridade, etc., numa outra região, na altura chamava-se Bihar. E Bihar é também uma província, uma região muito importante, particularmente do ponto de vista do budismo. Então foi em Bihar, Bodh Gaya, que o Buda começou a dar o seu... teve iluminação em Bodh Gaya e começou a dar sermões, quer dizer, ele tornou-se Buda em Uttar Pradesh. Então, os seus ensinamentos Bodh Gaya e Sarnath ainda são uma distância grande, mas pronto. Ainda muito forte, mas na altura... Os meus avós, todos estavam juntos, quer dizer, ainda não tinham separado as suas herdades, propriedades, casas, então, e só 4 em 6 é que se casaram. Então, dentro destes 4, digamos, ou destes 4 avós, tínhamos 15 tios, incluindo o meu pai. E dentro destes 15 tios, incluindo o meu pai, éramos quase 50 e tal primos, não é? Ou na Índia dizemos irmãos. Então, uma grande família. Sim. Então, praticamente todos os anos tínhamos 1, 2, 3 casamentos. Um tio, uma tia, ou um irmão, isto e aquilo, não é? E uma coisa também culturalmente diferente de Portugal, na Índia, o filho do primo não é automaticamente primo. O filho do primo... isso? Sim. Imagina, o filho do meu irmão, não é? É meu sobrinho. Sim. Mas se for filho, que é do meu tio, e aí nós somos primos. Mas o filho deste primo não é que vai ser para mim primo. Quer dizer, para os indianos, ou na Ásia do Sul todo. O filho vai ser sempre no grau de sobrinho. Então continua a ser sobrinho. Então não é como aqui... Não há segundos primos, exatamente, como não há nós segundos. chamamos. Segundo grau, terceiro grau, não é? Aí não. Então, sempre tínhamos vários primos, ou primos, quer dizer, irmãos mais velhos ou irmãos mais novos para se casar. Então, quase um mês e meio sempre passava na aldeia. E foi assim, era uma coisa muito interessante. Ainda tenho muito boas memórias da minha infância. Mais tarde, agora todos os avós, tios e todos faleceram. Muitos tios já separaram, quer dizer, agora separar, quer dizer, há uma separação da propriedade, etc.
E pronto, assim... Agora, como é que interessei? É uma coisa interessante e equação do Uttar Pradesh é muito. Eu li sobre Vasco da Gama a primeira vez no livro que era do meu avô materno. O meu avô gostava muito de ler e ele também sabia que eu também gostava de ler, então sempre que ia a algum lado fora da aldeia, sempre para mim comprava livros. Então um destes livros era a viagem de Vasco da Gama à Índia. Então aquele Vasco da Gama, um herói, aquelas dificuldades todas que Era ultrapassou. apresentado como um herói? Não Era, havia, nesse não livro, havia um... pois, nesse livro, Nesse livro, era apresentado como um herói. Claro que há outras facetas da Vasco da Gama que sabemos, não é, hoje. Este conhecimento tudo teve muito mais tarde e boa parte deste conhecimento tive aqui mesmo em Portugal. Então, para ainda muita gente na Índia, a chegada da Vasco da Gama à Índia, a Kerala, é um ato heroico, continua a ser. E, então, este ano também estamos a comemorar 500 anos do nascimento de Camões, não é? Lusíadas, e tudo é a volta da Vasco da Gama, e a boa parte da Lusíadas também, pronto, é a volta da Índia, e até o capítulo 7º é todo dedicado à Índia. Então, aqui há várias equações, então, da Uttar Pradesh, mas eu comecei, depois de terminar o meu 12º ano, nesta região na altura era Bihar, e quando estava para sair desta província, houve uma divisão desta região também. Hoje, esta região chama-se Jharkhand, é uma zona maioritariamente tribal, mas é uma zona super rica em minerais, ok? Tem todos os tipos de carvão, outros minerais também. Então pronto, eu vim para a capital indiana, Nova Delhi, e comecei a estudar lá, e lá vim em contacto aí que soube que, ok, no mundo há outras línguas além das línguas indianas e inglês, não é? Então é isso, tive conhecimento que existe francês, português e outras coisas. Vou só interrompê-lo. Foi estudar nada que tivesse a ver com línguas. Foi estudar engenharia. Engenharia informática, como é muito habitual na Índia, não é? Ou engenheiro ou informático, então são as áreas que a maioria dos pais querem que os seus filhos vão seguir, não é? Então também foi, e depois no decorrer deste curso da informática, comecei a encontrar com as pessoas que estavam a tirar os cursos das línguas. Então uma pessoa, digamos, veterana da minha zona, da Jharkhand, eu falei com ele quais são as línguas que está a aprender. Ele estava a aprender italiano. Okay. Então ele levou-me uma vez a um festival cultural organizado pela Embaixada da Itália. E ele apresentou-me a sua professora. A professora era Sara. E sim, estamos a falar quando eu tinha 22, 23 anos, e então logo apaixonei-me por ela. Então eu queria aprender muito italiano só por causa dela, então, mas não havia vaga. Então tentei me informar sobre outros cursos, outras línguas. Então cheguei na universidade em que me comecei a formar em português. E neste tinha italiano e português, então, mas não havia uma entrada, digamos, um ingresso direto, não é? Tínhamos que fazer um exame de ingresso. Eu fiz para italiano e para português. Eu consegui nas duas línguas, mas, mais uma vez, a universidade não permite fazer duas línguas ao mesmo nível no mesmo ano letivo. Então, ou tinha que escolher italiano ou português. Mas é uma altura em que a Sara já tinha deixado a Índia, já tinha voltado para a Itália, então foi perguntar a um veterano qual é a língua devo seguir. E ela disse que, olha, italiano tem muita gente, vai para português, vais ter melhores saídas. E foi assim. E na Índia dá-se muito valor aos seus veteranos, não é? Os conselhos. Então eu segui, foi assim cegamente seguir o conselho dele. Exatamente, porque não? Então vamos. E acho que o que ele disse naquele momento, acho que pronto, na Índia dizemos que cada dia há um momento em que algum poder divino está nas nossas línguas, e naquele momento tudo o que vamos dizer vai se realizar. Então por isso acreditamos que nem devemos falar mal para os nossos inimigos, não é? Pronto, este é um bom exemplo que ele disse isto, e pronto, tudo hoje que eu tenho é por causa do português, e pronto. Então vamos recuar aqui. Portanto, decidiu estudar português, gostou, praticou. Já sei que depois também conheceu, pronto, que isso também tem uma história de amor depois por trás. Sim.
mas chega a Portugal em 2008 com uma bolsa do Instituto Camões. Certo. O que é que achou do nosso país? Foi um choque? Desde 2000, sim, não foi tanto um choque. Pronto, a primeira coisa é que aqui, mesmo comparando com a Índia de 2008, aqui havia muitas coisas, eram muito mais organizadas, a limpeza, a higiene, tudo era muito melhor do que na Índia. Mas aqui é uma também época em que a Índia também está, tipo, digamos, ser construída uma nova Índia, não é? Então, lá na Índia também todos os lados havia uma construção, aqueles edifícios arranha-céus e tudo, não é? E aqui, quando eu entro em Portugal, em 2008, 2009, 2010, é uma época em que, pronto, estou a ver muitos edifícios cair agora, ou parece que vão cair agora, ou daqui a dois meses, então... Foi literalmente entrar no velho mundo. Exatamente, foi um choque, porque o imaginário indiano da Europa ou da Portugal é que, então aqui está tudo muito perfeito, nada está a cair, ou não, nada é velho, não é, naquele sentido. Mas, pronto, mais tarde eu vivi numa residência universitária, que é ao lado da igreja de São Mamed, e agora todos os edifícios, quando vou passar por essa rua, não acredito que é a mesma rua, porque quase todos os edifícios já estão super bem recuperados, muitos já estão vendidos, a vizinhança, o público que vivia lá já não é a mesma, não é? Muitas coisas mudaram. Mas pronto, naquela altura era isto, mas pronto, pouco para mim, para quem é mais do norte da Índia, não foi assim muito diferente, porque o clima não era muito diferente do que o norte da Índia. Claro que lá faz um pouco mais calor, mais umidade do que aqui em Portugal, mas para mim não foi muito assim, uma coisa ter muitas saudades da casa, não é? E também, como já estava a viver há alguns anos fora da casa dos meus pais, então para mim, no dia em que saí da casa dos meus pais, posso estar a viver em qualquer parte do mundo. Tanto faz. Para mim mesma coisa, é viver em Delhi, ou viver em Lisboa, ou viver em Washington, seria a mesma coisa. Tenho que lhe perguntar, ok, tinha estudado português, uma coisa é nós estudarmos uma língua e lermos jornais, ou lermos sites, ou ouvirmos na televisão, por exemplo, um telejornal. Outra coisa é chegarmos a Portugal e imagino que a língua falada pelos portugueses em Portugal seja uma coisa difícil para quem começa, não é? Para quem chega. Teve ali uma dificuldade, sobretudo em perceber? Sim, tive. Apesar de não era aquela coisa que é caso de muitos migrantes hoje, que vêm da Ásia do Sul ou da Índia, da Paquistão, Bangladesh, Nepal, e praticamente sabem inglês, mas a escrita do inglês não significa que é igual da escrita, ou os fonemas não são os mesmos do inglês, em português também, não é? E muitas vezes são coisas básicas que muitos migrantes, muita gente não ensina, e passam a vida toda a dizer Índia do que Índia em português, não é? Porque pronto. Sim, claro. Então apesar de ter estudado língua portuguesa na universidade, tive também a experiência de estudar português com um professor mesmo nativo, porque o leitorado da Camões na Universidade de Delhi, e só por causa de ter o leitorado e português, queria ter a experiência de estudar com o português. Eu fui à Universidade de Delhi, inscrevi-me no curso e fiz o curso intensivo. Mas apesar disto tudo, já não, quer dizer, comunicar em português não era uma coisa estranha ou impossível para mim. Eu podia fazer as minhas coisas como queira. Mas havia, pronto, o português que nós aprendemos fora do contexto da língua é um português muito formal. Claro. Então eu chegava a tratar as minhas colegas como senhora, e elas ficavam ofendidas. Não sou senhora nenhuma, podes-me dizer Joana, Rita, Carla, não é? E era uma coisa, e praticamente na Índia, por exemplo, faço muita diferença entre a forma tu e senhor. Então senhor, e por natureza, maioritariamente pessoas mesmo com os filhos e outros, boa parte das vezes vão usar o senhor ou o tu você. é mais raro, não é? É mesmo mais... Então aqui é todo lado tu, e eu não diziam elas frequentemente, não, podes dizer, não está a dizer você, é tu isto, tu aquilo, e aquela levou então algum tempo para me digerir. E eu pergunto isto a todos os estrangeiros, todos, beijinhos, o Chico chegou lá abaixo e deu-me beijinhos, todos me dizem, não percebo a vossa
paixão por beijinhos. Toda a gente dá beijinhos uns aos outros, Sim, mas que isso isso também também, seja bom, culturalmente muito bem, nascido. sim. Na Índia é muito, Muito raro. na Índia é muito, de facto, se vai um português que não tenha viajado muito, vai à Índia, vai achar que ok, na Índia são todos, pronto, todas as pessoas gostam do mesmo sexo, não é? Porque é muito normal ver muitos homens andarem com outros homens com a mão dada, muitas mulheres com a mão dada. Sim. É muito normal na Índia. Sim, E sim, aqui, sim. aqui não é, Não. pronto, Não é habitual. Sim. não é tão habitual. Era então a mesma coisa para mim, às vezes, nos contextos sociais ou algum lado, e eu por defeito preferia sempre apertar a mão, mas há sempre alguém que queria dar beijinhos e aí eu ficava muito atrapalhado. E o que fazer, não fazer, como fazer. E então um dia foi uma colega, tinha mais idade do que eu, mas ela 2, 3 vezes ela percebeu. Então ela fez-me compreender, olha, Chico, eu vou te ensinar como dar beijinhos. Treinar. Exatamente, foi treinar. assim. Então não tens que fugir, não estás a fazer nenhum crime. Se alguém avança para dar um beijinho, dá-se. Se não quiseres, pronto, estendes a mão e pronto. E foi a partir deste momento que comecei a ganhar alguma confiança. Senão era um grande estresse para mim, às vezes, naqueles momentos de encontro e despedida. O que fazer, como, não é? como fugir dali. Então, mas sim, pronto, com o tempo aprendemos. Sim. É uma questão de habituação. Sim, mas uma coisa também interessante foi, acho que uma sorte que eu tive, na altura era muito desafiante, mas hoje acho que é uma sorte, que eu vivi numa residência universitária e na residência universitária tínhamos falantes de português de quase do mundo todo, da África, eu era da Índia, tínhamos da China, da Macau, das ilhas e de norte de Portugal também. Então tinha um colega que era de Viseu. E ele, em todas as frases, ele metia meu. Então, no início, era para mim. Então, podia ser pior, podia meter outras coisas nas frases. Sim. Então, este meu está... Porque eu, até hoje, vejo coisas mais... ou português mais do ponto de vista da gramática, não é? Então, às vezes, este meu não encaixa lado nenhum, não é? Então, sim, mas está a dizer outras expressões também. Cheguei imagino que tenha tido uma escola experienciar, particularmente quando havia jogos de futebol. Então... Aí um ou outro insultava um outro e aquele picar, não é? Um benfiquista picar um sportingista e o sportingista portista. Foi toda então uma aquele escola. exatamente, foi uma grande escola. E às vezes para o português muito informal, coloquial, nós às vezes, agora já acabou, não sei se ainda temos, mas na altura, depois de jantar, íamos tomar café lá no Chiado. Sim. Saíamos de Rato, íamos até Chiado e lá, mais para o lado do rio, tínhamos sempre alguns pescadores pescar. Toda uma escola também. Exatamente, e nós metíamos com eles e eles nem havia uma frase em que não usavam expressões todas que agora... Vernaculares, vamos pôr assim, vamos pôr a coisa assim. Aqui no podcast e no contexto formal vamos fazer ping, não é? E então foi também interessante. Então muitas expressões que eu aprendi, porque a escola, a universidade não pode ensinar aquelas coisas, eu também sou docente e ensino hindi como uma língua estrangeira, então... Mas foi interessante e por isso que é muito importante viver no contexto da língua, porque estamos a aprender todo lado, no contexto formal, informal, todo lado. Então, mesmo que alguém está a me insultar, estou a aprender como é que é tom, como é que coisas mudam, não é? Sim, tem uma expressão, não é? Uma informação, mas viu sim, e já está a dizer outra coisa. O próprio tom, sim, mesmo as próprias... palavrões, podemos dizê-lo assim, Exatamente. às vezes dito de algumas formas, não são tão insultuosas quanto ditas de outras formas. Exatamente. Então, isto tudo aprende-se muito estando no contexto da língua. E então, mais um outro exemplo que eu tinha, até um colega que tinha aqui uma corta aqui. Sim, no lábio. Sim. Então o português dele era, para mim, porque muitas coisas não percebia, mas pronto. Viver, então, Açores, Madeira, todo lado, então foi interessante. Então hoje muitas coisas que o português do Brasil, o português da África, então eu não posso ir todo lado, mas estando na residência universitária, acho que eu tive sorte de estar em contacto com o português do mundo todo, o português globalizado. Então foi muito interessante. Isto nunca podia acontecer na Índia. Fora de Portugal. Sim. Voltando atrás, portanto, voltando à universidade, portanto, vamos voltar à Índia.
como é que conheceu a sua mulher? Conte-me lá essa história, que também estudava português, não é? Hoje é minha mulher, mas na Sim, altura, na altura ela é mais nova do que eu, mas ela já tinha começado a aprender português muito antes do que eu, e ela falava português muito bem, pelo menos parecia-me. Ela era a veterana e o Chivo era o caloiro, não é? E eu até, quando vi 1, 2 vezes ela falar em português com toda a naturalidade, eu até sonhava, aí quem me dera falar como ela o português, não é? Então pronto, foi foi até uma admiração, mas também porque eu achava que se eu estiver à volta dela, perto dela, também terei a oportunidade de aprender alguma coisa, falar alguma coisa. E este grupo todo fazia toda a questão de só falar em português. Então também foi, pronto, acho que foi uma boa escolha aos vários níveis, não é? E pronto, mais ou menos mais tarde, pronto, fomos passeando aqui e ali. Eu, como não sou da Delhi, então ela é da Delhi mesmo, então foi me levando aos vários sítios, ver, conhecer. Também serviu de guia turística. Exatamente, guia turística e pronto, hoje é guia da vida. Mas ela veio para Portugal? Não, o Chivo veio Eu primeiro. vim primeiro, sim. Eu Veio vim primeiro para Portugal. e no ano seguinte ela conseguiu bolsa da Fundação Oriente. Ok, E acabaram por vir eu escolhi Lisboa e ela escolheu Coimbra. Pronto, então às vezes há uma rivalidade entre Lisboa e Coimbra. Eu gosto mais da Lisboa, pronto, pelas várias razões e também porque ela também, mas pronto, como viveu lá, viveu um ano todo, então pronto, ficou com alguma saudade, algumas qualidades da Coimbra. Mas para mim, pronto, Coimbra começa aqui e depois de 2 quilómetros acaba. Já acabou. Então, é uma rua, Coimbra é uma rua. Para mim a subir até à universidade. Para mim e para o indiano é muito estranho, porque nós estamos habituados a ver o mercado, ruas, multidão, quilómetros. Não é? Claro. Sim, então, cidades e pelo menos em nunca mais Lisboa, acabam. durante a horas da ponta, pelo menos sente-se isto, mas então... Pronto, então... Não somos 1.400 milhões, mas em Lisboa às vezes parece. A hora de ponta sim, parece... A hora da ponta, metro e tudo, sim. E depois buzinar no trânsito, mas sim. Mas pronto, vieram os dois para Portugal, casaram-se, têm 2 filhos. Portanto, estava-me a dizer 10, um rapaz e uma rapariga, 10 e 4 anos. Sim. Como é que é criar umas crianças no fundo em duas culturas, não é? Apesar dos pais serem os dois da mesma cultura, eles vivem em Portugal, têm a nacionalidade portuguesa, não é? Certo, Porque tiveram que optar, porque a Índia não permite a dupla nacionalidade. Como é que é criar uns filhos nestas duas culturas? Às vezes, em algumas coisas é difícil, porque mesmo os dois falam hindi muito bem e nós com eles falamos em casa só em hindi, porque na escola, com os amigos, fora, não é? Muitas vezes eles estão a ver bandas desenhadas ou televisão, tudo em português. Então, português, eles já têm um português perfeito. Então, até às vezes, o meu filho é que me está a dar alguma explicação o que significa isto, porque é que isto, não é? Particularmente quando estamos a falar de alguma poesia, alguma coisa, e ele, como é uma pessoa também gosta muito de ler e tudo, então orienta-me isso. Mas como o português deles é muito dominante, então às vezes fazem o quê? Fazem adaptação de português no hindi. Então, introduzem o português no hindi deles. Então vão dizer o hindi à maneira portuguesa. Então aí temos que... É uma coisa interessante, claro. E às vezes eu tenho apontado algumas coisas que ao longo dos anos, particularmente com o meu filho, que já tem 10 anos, que ao longo dos anos ele foi deixando algumas expressões que no início usava. Não é? Por exemplo, esquece. Então este Sim. Igual não existe no hindi, okay. Disse de outra forma, mas ele fazia uma adaptação direta no hindi. Okay. Então tivemos que dizer que não podes dizer estas coisas assim. Então também às vezes há algumas expressões que em português é muito normal, mas por exemplo, então tu não tens nada a ver com isto, não é? Em português talvez não é tão normal, mas bastante normal. Mas na Índia seria muito ofensivo dizer, mesmo claro. Que eu sei que não se diz, não é? Sim. Não se diz. No fundo, há também, além da parte linguística, há também a parte cultural, não é? Muito, exatamente. Às vezes essa parte cultural é muito mais equilibrar, sim. Então, às vezes eles têm. A última vez em dezembro foi à Índia, no casamento do meu irmão mais novo. Então, o meu filho e o meu pai estavam a conversar em algumas coisas e às vezes, pois, aquela é uma
a diferença de 3 gerações, não é? Então o meu filho vai dizer, mas isto faz assim. O meu pai diz, não, isto não, é melhor não fazer assim, mas porquê? Se fizer assim então... Pronto, Mas também está na idade do desafio, não é? exatamente, Desafiar o avô então, faz parte um bocadinho. exatamente, Mas lá então, está, é mais português ele esse é, os pequeno dois, desafio sim, do, sim. do que se calhar Sim, indiano, sim. que haverá mais um respeito pelos mais Sim, velhos, não é? aqui todo lado está presente e acho que faz todo o sentido porque tem que ter uma base sólida de uma língua e cultura, depois vai aprendendo. Sim, claro. Hindi ou Índia é herança, pronto, vai tendo. Mas sim, há algumas coisas nós temos que orientar. Ou às vezes também fazemos piquenique ou alguma coisa com outros miúdos digamos, da Índia ou da origem indiana, pronto, também lá aprendem com um outro. Claro. Mas também acontece interessante que muitas famílias também, que como eu, ou até já têm aqui mais tempos, particularmente os que vieram de Moçambique e ficaram aqui, os seus filhos talvez percebem Hindi ou Gujarati ou Urdu, mas não comunicam em Hindi ou em Gujarati, preferem em português. Então às vezes acontece isso também. Então entre indianos, a língua da comunicação é português, também acontece isto. Acho que isso acontece em qualquer comunidade imigrante. Eu fui imigrante na Suíça e nós tínhamos aulas de português e falávamos em francês uns com os outros, os filhos dos portugueses. Sim, portanto, é mais sentem-se mais à vontade. acho que é isso, é uma questão de dar vontade. Mas estava-me a dizer também que dá aulas de estudos indianos. Que tipo de alunos é que tem? Portugueses, de tudo, imagino. Alunos todos são, maioritariamente, 80-90% são portugueses. Até agora, nos últimos 15 anos, só tive 3 alunos da origem indiana. Okay. Também eram portugueses, mas da origem indiana, só 3. E também recebo alguns alunos da Erasmus, da Polónia, da França, da Itália, da Espanha. Então, também estou a dar língua hindi. E também estou a dar culturas da Índia e da vez em quando a história contemporânea da Índia também. Okay. E o que é que eles vão à procura? Do exotismo, de uma oportunidade, por exemplo, de emprego? Várias coisas. A motivação são variadas. Então, muita gente ainda está em relações com a Índia. Por exemplo, um aluno que é da origem indiana queria aprender Hindi porque a avó vive em Mumbai. Okay. E a avó não fala tão bem inglês, ou então para eles, ele queria comunicar, não é? Sim. Queria outra que é uma portuguesa, apaixonou-se por outro português que é da origem indiana, então para poder, pronto. Porque às vezes mesmo que começam a falar em Hindi ou em Gujarati, não é? Então o Gujarati não se ensina ainda ao nível da universidade, mas pronto, outra língua mais próxima, familiar, é o Hindi. Então muita gente que também vai para isto. Outros que eu tive um aluno que estava a trabalhar sobre copyright em Bollywood. Então ele já tem no seu contrato com alguns lyricistas da Bollywood. Então ele é copyright, então também precisa de saber o que a canção está a dizer, ou se alguém está a roubar copyright, quais são as palavras onde estão a fazer. Exato. Então também convém ter algum domínio. Outros que são alunos que são tipo de estudos asiáticos e precisam de aprender pelo menos 3 línguas da Ásia. Então podem escolher a língua que escolhem como A, têm que estudar 6 níveis. Se for B e C, pode ser 4 ou 2 níveis. Então também é uma das também opções. É uma cadeira também. Então são vários. São estas algumas motivações. E eu vou voltar à sua maior loucura, se posso dizer assim, que foi este dicionário. Sim. Hindi, português, hindi. Foi uma coisa épica. É muito complicado. Para um linguista não digo que é uma coisa épica, porque para um linguista é um trabalho que fazemos porque gostamos, não é? Não é um trabalho de facto, é uma coisa que fazendo um dicionário, de facto é o primeiro dicionário hindi-português-hindi, apesar de termos uma relação de mais que 500 anos, já existiam 2 dicionários, um entre Konkani português-Konkani, ou português-Konkani-português, outro era de Malayalam. Então, português-Malayalam faz sentido pelas regiões onde havia maior contacto, não é? Mas também Hindi também podia ser, é uma das línguas mais faladas do mundo, então, mas pronto, acho que alguém tinha que fazer, por acaso foi escolhido eu,
Eu fiz este trabalho, curiosamente falando nisto, que a primeira edição já acabou, já estamos a trabalhar na segunda edição e acho que este mês ou para o mês vai ser publicada a segunda edição. Mas sim, fazendo aprendi muita coisa sobre a minha língua materna, sobre hindi, mas também sobre o português, ao nível da pronúncia, ao nível da dicção, ao nível da gramática, artigos, não é? Muitas coisas que achava que eram masculinas, mas mais tarde é que são femininas, não é? Durante aquelas revisões e tudo. Então, para mim não foi um trabalho, mas para mim foi tipo mais umas aulas para as duas línguas. E acho que é uma coisa que fazia muita falta, é uma ferramenta muito importante para os alunos do hindi, que são nativos do português, o contrário também, para os alunos do português que são nativos do hindi, claro. Porque eu fiz este dicionário bilingue, então é de português para hindi e de hindi para português também, então serve para os dois países. Para os dois países. Estamos a falar de dois países que têm umas relações muito antigas, como já estávamos a falar, e também de uma comunidade indiana em Portugal com raízes muito antigas. Falou agora obviamente da comunidade que veio via Moçambique e depois para Portugal e que está extremamente integrada, extremamente enraizada e acho que ninguém tem dúvidas que são portugueses. Ninguém olha para... Não sei se sentiu isso quando chegou. Ninguém olha para essa comunidade como indianos, são portugueses. Não, exatamente. Aliás, tivemos um primeiro-ministro com origem indiana e com origem em Angola, António Costa. E até vários ministros. E vários ministros. Houve um governo que tinha 3 ou 4, já não sei. Acho que ninguém pensa, honestamente que ninguém sequer pensa nessas pessoas como não sendo portuguesas. Então, obviamente têm origem indiana, como podiam ter origem noutro sítio qualquer, mas vemos como portugueses. Mas também estamos a ver uma comunidade indiana agora a crescer com outro tipo de chegadas, outro tipo de imigrantes a chegarem. O Chivo tem acompanhado essa mudança, se podemos dizer assim, também na comunidade? Sim, também, pronto, desde 2008, quase fim de 2008 para 2025, sim, coisas mudaram muito, não é? E como disse que até Portugal escolheu até o primeiro-ministro da origem indiana e até vários ministros da origem indiana, alguns secretários de Estado da origem indiana. Isto é um grande trabalho destas pessoas da origem indiana, mas também é um grande sucesso e dou parabéns à democracia portuguesa porque não fizeram esta distinção entre 100% isto, 100% aquilo, não é? Então, isto mostra a maturidade da democracia portuguesa e este é um caso interessante. E na comunidade, pronto, a imigração, digamos, da origem indiana em Portugal está em várias fases, não é? Então, é uma coisa é que nós temos uma relação histórica, particularmente entre Moçambique e Índia. Então, esta relação existe muito antes da chegada da Vasco da Gama ou estabelecer a rota marítima entre a Europa e a Índia, não é? Então já há até estudos ADN e tudo e já estão comprovados que algumas comunidades tribais nas costas da Gujarat e já faziam a viagem para Moçambique. ADN da África também, quer dizer. E vice-versa. Exatamente, e vice-versa também. Então esta é uma linha. Outra é, pronto, com o Vasco da Gama e também por causa de Portugal estar presente em Goa, Damau e Diu, e, quer dizer, na costa, esta costa é muito importante pelas razões de negócio, o Oceano Índico, e também a Moçambique, outra parte do Oceano Índico, e depois com Portugal. Então, quando estas colónias tiveram independência, muita gente veio os hindus, muçulmanos, ou cristãos, ou ismailis, vieram para Portugal e tiveram que começar tudo de zero, não é? E pronto, com o trabalho árduo e tudo, conseguiram ter um bom lugar na sociedade. Então, sim, muito bem sucedido, esta população que veio foi um grande exemplo para a população que já existia, não é? A população portuguesa. Então, criaram uma imagem muito boa. Agora, nova vaga que veio, também, pronto... qual é a diferença entre a nova vaga e a última? É que a última veio com
conhecimento da língua portuguesa. E língua é fundamental, é muito importante. Então, através da língua, cultura, não é? A integração foi muito mais fácil. E como eu disse, que ninguém sente esta diferença. Não sentiu, porque a língua também tem códigos e basta mostrar aqueles códigos e mesmo que não é da mesma cor, não é da mesma raça, só falando a mesma língua entende-se, entre aspas, não é? Sim, de repente passa a ser secundário, já ninguém quer saber. Exatamente. E como Portugal, desde o tempo do descobrimento e tudo, então está nos endo os portugueses de aceitar a diversidade. Sim, nós próprios saímos imigramos, temos essa tradição também. Ou imigramos, seja o que for. Quer dizer, isto já está aceito na cultura, no pensamento português do outro, da diversidade, não é? Agora, na nova vaga, este também tem sido uma dificuldade pelas várias razões. Uma que é a língua portuguesa. Muita gente chega cá com a expectativa de chegar à Europa, chegar a Portugal e logo ter uma árvore de euros e pronto, só abanar a árvore e pronto. E cai, não. Mas quando chegam cá, a realidade é muito mais dura, complicada do que nós imaginamos, porque atualmente saúde, habitação... e também o emprego. São 3 coisas muito mais complicadas para os nacionais. Então, as coisas que são complicadas para os nacionais são 3 vezes ou 4 vezes mais complicadas para os imigrantes. Porque não sabem sobre os seus direitos e deveres, não sabem sobre a quem pedir ajuda, não é? Não conseguem comunicar razoavelmente em português. Então, acaba por complicar um pouco a vida destas pessoas. Mas... boa parte das pessoas da comunidade indiana são pessoas trabalhadoras, gostam de cumprir as leis, mas não estou a dizer que toda a comunidade é santa, sempre há alguém... Nenhuma comunidade é santa, sempre totalmente. Há alguém que não está a respeitar as leis nacionais ou locais. Para isto, também a comunidade tem uma linha clara. Quem não está a respeitar as leis nacionais ou locais deve ter logo submetido às consequências legais ou que tenham, não é? Que existem. Então, isto. Também, de repente, está a ser difícil regularizar as pessoas, não é? Sem documento, às vezes, aquela ideia de promoção da humanidade, princípios humanísticos, tudo acaba por cair, porque... pessoa A, B, C não tem o documento. E se não tem documento, não é legalizado, não existe no sistema. Se não existe hoje no sistema, não existe. Não é? São novos desafios. Exatamente. E estes desafios fazem com que pessoas continuem a ter problemas. E é um grande problema, não é? Tanto, e também, por ser presidente da Associação Casa da Índia, que também está presente no Conselho Nacional de Imigração e Asilo, e continua a ser um grande desafio para todos nós, tanto para quem vai de fora, como os outros que estamos aqui, não é? Então, precisamos de mão de obra, precisamos dos trabalhadores, precisamos da contribuição para a segurança social, não é? Isto tudo, temos que criar as condições que a população nacional consiga suportar as necessidades do futuro, ou temos que abrir as portas para os migrantes, não é? Mas, também, fizemos algumas coisas. No passado correram bem, depois não correram bem, então nós aprendemos e temos que melhorar no sistema, não é? Claro, sim, então atualmente temos que regularizar mais que 400.000 pessoas para a dimensão, digamos, da função pública que nós temos em Portugal. É um enorme desafio. É mesmo um enorme desafio, mas pronto, não sei o que aqui dizer, mas nunca devemos ter deixado isto chegar a este nível, não é? Porque seja quem for, ao meu ver, toda a gente precisa de ter um documento legalizado, e quem é legalizado, e isto é bom e importante para a segurança do país, para o bem-estar do país, para o sistema de segurança social do país. E estas coisas são, por exemplo, a segurança. É um dos países mais seguros do mundo. Pronto, mais uma vez, Portugal e portugueses estão de parabéns, não é? Por criar este ambiente, porque não é só por causa da autoridade achei que Portugal é um país mais seguro, mas também é no pensamento, no ato do povo português, que não vamos apoiar violência, não vamos envolver ou
pronto, não vamos defender se alguém está envolvido nos atos violentos, não é? Então isto tudo vem da bagagem cultural de Portugal e dos portugueses também. Então, se Portugal é um país mais seguro, é muito mais a favor do imigrante também. O imigrante, nem necessariamente quem vive em Lisboa, imagina, nem necessariamente sempre tem trabalho em Lisboa. Mas se Lisboa é seguro, não tem medo nenhum em ir a Aveiro ou Coimbra ou Porto e a família fica aqui. Sim. E durante o fim de semana pode voltar, não é? Exato. Porque também sabemos que há muitos trabalhos sazonais. Há muito Sim. trabalho, muita necessidade da mão de obra na agricultura, Exato. na fábrica, na indústria durante e nem certo estudo. período. Exatamente, nem em Lisboa também há muita hotelaria, Sim. muita necessidade de mão de obra, não é? Mas nem toda a gente tem aquele know-how de trabalhar em hotelaria, não é? Então, se Portugal continua a ser, ou Lisboa continua a ser uma cidade segura, é muito a favor do imigrante do que também é importante para nacionais, mas também achamos que muitas vezes há coisas negativas ditas sobre os imigrantes, mas ao meu ver, tudo que funciona bem é muito mais a favor do imigrante e não... o que posso dizer é que sim, na comunidade indiana, o imigrante indiano está constantemente preocupado com criar uma boa vida para si, trazer a sua família ou também apoiar a família que está na Índia, enviar dinheiro para lá, ter uma vida normal, razoável para aqui e também contribuir para a sociedade. Um último exemplo dou-lhe que recentemente organizamos várias campanhas de doação de sangue. Não é? Então isto é um facto sabido que o nível de sangue em Portugal está num nível preocupante. Então, quando falamos isto na comunidade, toda a gente, logo depois de introduzir este tema, toda a gente diz que eu também quero dar. Nós temos atualmente quase 5.000 pessoas à espera de doar a sangue. Uau, sim, ok. Quando dizemos isto às autoridades, ficaram com medo. Não, 5.000 não pode ser. Então, demasiada gente. Exatamente. Então, não queremos tanto. começámos a fazer o quê? 50, 40, 30, 60... Uns de cada vez, assim, exato. Assim. Mas se o país tivesse capacidade, ou seja, o Instituto Português da Sangue e da Transplantação, se tivesse capacidade de receber, não digo 5.000, mas de 300, 400, 500 pessoas, nós hoje temos esta capacidade de arranjar 500 pessoas cada mês para doar o sangue. Mas pronto, isto é um bom exemplo que a comunidade também quer contribuir para o bem-estar do sistema, do país. E acho que juntos podemos criar um Portugal muito melhor, muito pacífico, muito acolhedor, não é? E isto seria sempre a favor de todos nós. Chivo, podíamos chegar aqui a tarde toda, mas estamos a chegar ao fim. Para terminarmos, só uma dúvida: do que é que tem mais saudades da Índia? Ao fim destes anos todos? Pode ser comida, pessoas. Comida, pessoas, mas o mais que eu sinto uma saudades dos festivais. Então, porque comida praticamente com globalização e também, como falamos na pergunta anterior, a presença forte da comunidade indiana foi com que praticamente agora comida do sul da Índia, do norte da Índia, praticamente tudo está presente em Lisboa. Pode não ser do nível da mão da minha mãe, mas nada pronto. Nunca é do nível da mão da nossa mãe. Exatamente. Mas pronto. Mata as saudades. Ok, mata as saudades, 80% a 90%. Ok. O que não se consegue criar da mesma forma, em alguns festivais ainda que são regionais ou tribais, porque eu cresci numa zona tribal. E nós não dissemos ainda, o Shiva é hindu, pronto, porque a Índia é muito diversa. É muito diversa. Apesar da larga maioria ser hindu, podia não ser. Há uma larga maioria também muçulmana. Sim, é um país que a segunda maior população muçulmana é na Índia, depois da Indonésia, não é? Então, mas sim, alguns festivais que são típicos de alguma zona, alguma região, e eu, como cresci numa zona tribal, alguns festivais são festivais tribais. Apesar de eu não sou, nascido naquela família tribal, mas muitos meus amigos, a minha infância foi com eles, então... Toda a gente participava, não é? Toda a gente participava e então às vezes... uma diversidade dessas deve ser uma festa, está sempre em festa. Exatamente. Ou é festa dos hindus ou festa dos muçulmanos. Exatamente, não, e na Índia é isto, então eu ficava muito contente às sextas-feiras, porque sextas-feiras os nossos colegas muçulmanos tinham uma folga
muito mais cedo. Então às vezes eu também inventava qualquer... Vou à mesquita. Um instinto muçulmano. Exatamente. E o professor dizia aos professores que não me conheciam, não é? Ele também achava, ok, então, porque 3 eram, ok, Amjad e Humayun ou Akbar, e 4 era eu. Então depois de 3 eles nem sequer perguntavam. Já nem reparavam, já. E eu pronto, baldava, não é? Então ia passear, ou depois eles também não iam ficar muito tempo na mesquita, na parte parte religiosa, rezar e tudo. Faziam aquela cerimónia rapidamente e depois nós íamos comer a algum lado, não é? Ou sempre há alguém, algum parentesco a algum lado. E na Índia também é uma coisa, acho interessante que o meu parentesco não é só o meu. Então, se somos aqui 4 e eu sou mais velho, então tenho que servir, digamos, ou alimentar os 4, não é? Então, estas coisas, às vezes, eu também, quando vou lá, também faço a mesma coisa, não é? Há essa relação muito próxima. Sim, às vezes sente-se. Uma das coisas que me chocou muito logo no meu primeiro mês, que eu ia com os meus colegas portugueses todo lado. Para mim era tipo também ouvir e aprender. E às vezes dizia que vamos ali, 5 minutos depois vamos para a residência. E eles diziam logo, mas eu não tenho nada lá, eu não vou. E este dizer tão logo, exatamente, fazia de forma tão bruta, digamos assim, então, não. Na Índia não fazem, então não. Vamos todo lado, então... É mais, usamos mais easygoing, vai-se... Sim, a comunidade ainda tem muita força, ainda se dá muito valor à comunidade. Então, tentar não ofender, etc. Mas não dizer que não acontecem ofensas, mas tanto quanto há possível... essa preocupação, não é? Sim, vamos sempre... Amigos vão com outro... Hoje em dia também temos telemóvel e tudo se pode combinar, mas antigamente, na minha infância, não existia, não é? Então, mas... Nós tínhamos uma telepatia. Eu, muitas vezes, como faz muito calor, nós jogávamos cricket às 4 da manhã. Então às 4 eu já estou num determinado sítio. E os outros apareciam, mesmo que não tivessem combinado. Exatamente, 4:10, 4:15, 4:02, outros também. Já somos 7 ou 8 pessoas e vamos lá jogar. Então foi muito... Pronto, estas são algumas coisas que ainda sentimos falta. Olha, Chico, muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Infelizmente temos de chegar ao fim. Sim. Obrigada por se ter juntado a nós no Gente que Veio de Fora. E ficamos a aguardar pelo próximo episódio para conhecer mais uma história de um estrangeiro que escolheu neste caso que estudou e que escolheu Portugal para viver. Obrigada e até ao próximo Gente que Veio de Fora.